que um governo consegue fazer em apenas 100 dias? Aqui na Bahia, o governo do estado chegou chegando e está entregando obras em todas as regiões. São 100 dias de mais saúde, com novas policlínicas, maternidade e a feira Saúde Mais Perto. 100 dias de mais educação, com novas escolas de tempo integral inauguradas e obras a todo vapor para entregar muitas outras. 100 dias de mais investimento em segurança, novas delegacias, batalhões e reforços de viaturas nas ruas. 100 dias de novidades na terra e no ar, com novas estradas e novos aeródromos. E tem o programa Bahia Sem Fome, mais moradias. 100 dias do governo que chegou chegando pra cuidar do povo baiano. Chegou chegando. Chegou. O governo do estado trabalha pra cuidar do povo baiano. Governo do estado. Olá para você que nos acompanha aqui na Jequié Repórter TV Web, começando nesta noite de segunda-feira, hoje 24 de abril, mais um programa Hora de Notícias com o jornalista Wilson Novaes, trazendo para vocês os principais assuntos do momento. E hoje tem convidado especial aqui, logo o Wilson Novaes faz as honras da casa e apresenta tudo, o assunto, a convidada, e a gente dá sequência no programa. De início, interagir com cada um de vocês que já nos acompanha aí pelo programa ao vivo no YouTube, nosso canal do YouTube cada dia mais ganhando aí inscritos. Então eu convido você também, aperta o botãozinho, inscreva-se, dê essa moral para o nosso projeto, dê o seu gostei, não gostei em cada publicação e também entre no chat aí, interage com a gente, eu fico aqui atento e trago você para a nossa interação no programa ao vivo. Também um agradecimento enorme à turma aí no Facebook, sabe que o pessoal que gosta do Facebook, tem um público aí bacana do Jequié Repórter, a turma que a gente sempre convida, passa lá na página, começa a seguir a gente, curtir a página da gente, @Jequié Repórter no Facebook, e tem as matérias, as postagens e também o Hora de Notícias que passa aí pelo seu feed, que você pode curtir, compartilhar entre os amigos, entrar no comentário aí, marcar os perfis aí que vocês têm interesse para assistir o programa e também mandar sua mensagem para interagir com a gente aqui no programa. Mandar uma saudação para todo mundo que já acompanha a gente pela live no Instagram, @Jequié Repórter no Instagram. Segue o perfil da gente também. A live no Instagram, você já sabe, tem um formato um pouquinho diferente, às vezes sai um pouquinho da cena. Se você quiser assistir por completo, pode ficar aí, mas se quiser assistir por completo, tela cheia, widescreen, lá no YouTube, no Facebook e nos streams diretos que estão no blog Jequié Repórter, no www.jequierreporter.com e no www.jrtvweb.com. Lá tem uma telinha, você apertando o play, acompanha a gente ao vivo sempre de segunda a sexta, das 18 às 19 horas, e no stream segue 24 horas com a seleção dos programas produzidos ao vivo aqui na JRTV Web. Sem me alongar mais, eu já passo para ele, o Wilson Novaes, que eu desejo um bom programa. Pois é, Léo, um bom programa para todos nós, uma boa noite às pessoas. Hoje, 24, de abril de 2023, hoje comemora-se o Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, a língua usada para a maioria dos surdos dos centros urbanos do país. E é um trabalho muito interessante, o pessoal que trabalha com Libras, hoje você vê muito comumente na interpretação da linguagem das pessoas, e hoje é até tema obrigatório em algumas instituições. Hoje também é o dia do boi, o dia do boi. Eu não sabia que o boi tinha seu dia, mas ele tem o dia do penitenciário, dia do chimarrão, dia internacional do jovem trabalhador. Todos esses dias são comemorados nesse 24 de abril. De me ver aqui, rapaz, que a gente sempre está olhando, todo mundo diz pra gente assim, rapaz, o tempo tá passando rápido demais, Será? Sempre foi a mesma coisa, mas a gente está sentindo assim as semanas, 24 de abril, e nós estamos aí chegando já no final do quarto mês do ano,
Assim sendo, faltam 251 dias para encerrar esse ano de 2024. Para quem for aficionado aí no horóscopo, né? Eu me lembro, eu estava aqui com as reminiscências, aqui lembrando alguma coisa, a gente não saía de casa sem ouvir Zorionara, a célebre Zorionara no rádio, eu, né? Minha geração, que hoje é dia deixa eu ver, touro, né? Para quem tem pessoas que seguem muito na astrologia e fazem muita coisa baseada na astrologia, como também naquela linguagem da caligrafia, né? Meu pai era que fazia muito isso, tem pessoas até hoje que lembram disso, que ele gostava de fazer numerologia. Coisas assim que a gente tem na lembrança. Mas vamos lá, vamos atualizando as notícias de hoje. A Polícia Rodoviária Federal já apresenta aí resultados operacionais da Operação Tiradentes 2023. A operação começou sexta-feira à madrugada, quinta, melhor dizendo, e veio até a noite de domingo, né, com várias ações nas estradas. E aqui na Bahia foram 48 o número de acidentes em 2023 e 2024, nesse período. Acidentes graves, 13. E óbitos, tivemos um total de 7. Os acidentes na região de Capim Grosso e também de Barreiras, né, foram esses acidentes. Tem os números aí, mas você confere que são muitas as informações sobre isso. Vaga de emprego, tem um técnico de suporte software que está sendo oferecida aí essa vaga, SGA Sistema. E você pega os dados aí, envie seu currículo para esse endereço aí, rh@sws.inf.br. A gente divulga todos os detalhes também nessa vaga. Tarifa de energia elétrica, um reajuste que foi autorizado no final de semana pela ANEEL de 8,18% em média, aqui na Bahia, viu? Energia elétrica mais cara. O reajuste feito para os consumidores residenciais, 8,66%. Para as indústrias, comércio de grande porte, que usa o sistema de alta tensão, o reajuste é de 6,91%. Fizemos um registro aí, Léo, de uma figura que nos acompanha, um parceirão. Ele vê nossos programas, então ele está aí pequenininho. Mas eu, em homenagem a ele, ao seu pai, Flodoaldo, eu fiz essa publicação aí do pai, com a camisa aí da DJ, amarela e azul, ao lado do craque da seleção brasileira, do Vitória, do Flamengo, do mundo, né? O Bebeto, quando veio aqui de Quer. E uma dessas figuras aí na foto é justamente o Fabrício, que é nosso... Ele é cativo mesmo, ele assiste, ele opina, ele gosta de futebol. E nessa recepção aqui de Quer. Por que eu fiz essa publicação? Porque é uma das homenagens que a gente presta ao pai dele, que faleceu esse final de semana, meu amigo Flodoaldo, policial, Flodoaldo Meira, né, policial aposentado, sargento da Polícia Militar, esportista, foi diretor da DJ, inclusive o futebol aí profissional faz uma homenagem a ele. E lembro de Flodoaldo que ele foi um dos primeiros incentivadores, teve um time de futebol feminino em Jiqué. Quando eu não via falar em mulher jogando futebol, né? Ele dizia assim, futebol não é coisa para mulher é baleado, ou no máximo um basquete, uma coisa assim. Não se aceitava a mulher, mas hoje a mulher joga e joga muito bem. Hoje não, já há algum tempo eu me lembro das meninas aqui do futebol em Jiqué, no Canadá, que justamente era o amigo, o Flodoaldo, meu amigo Flor, que era um dos organizadores desse time. Cidades do extremo sul da Bahia registraram o dobro de chuvas que estava previsto para o mês de abril somente nesse final de semana. Porto Seguro, inclusive, suspendeu aulas, vias ficaram interditadas. Quem foi a Ilhéus disse que passou maus momentos, viu? Muita água, muita chuva. Conquista também choveu muito. Vários municípios foram atingidos. Mas, segundo as informações, Santa Cruz de Cabralha é a cidade que tem, assim, maior incidência de casos, Porto Seguro também. O motorista foi preso por embriaguez no volante e ele ameaçava acidentes na estrada ali de Piauí. A polícia tomou conhecimento desse fato, fez o acompanhamento, veículo Gol,
e ele, inclusive, colocou uma possibilidade de um acidente entre esse gol e o ônibus. E aí ele foi acionado e foi trazido aqui para a delegacia de Jiquié. Foi feito o teste com o etilômetro e ele registrou o teor de 1,04 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. E também, coincidência, no mesmo dia na BR-116, esse primeiro caso foi na 330, no mesmo dia na 116, o indivíduo também dirigindo, né, sob efeito de álcool, né, que apontou no exame. Ele estava no Hyundai HB20, manobras perigosas na rodovia, colocando em risco a segurança dos usuários. 1,1%, né, miligramas de álcool por litro no pulmão, e ele foi levado também para a delegacia de polícia aqui de Jiquié. Cine Bahia com vaga de emprego para hoje, é sempre essa informação que a gente passa cedinho. Deixa eu ver o que era que tinha aqui, o que tem, né? Analista ambiental, ensino superior completo em biologia, engenheiro ambiental e engenheiro florestal, tem uma vaga, exige carteira de habilitação B, técnico em segurança do trabalho, ensino técnico completo, também tem habilitação, confeccionador de calçados, tem 50 vagas, vendedor interno, também com CNH A e B, uma vaga, experiência comprovada, confeiteiro, ensino fundamental completo, experiência, uma vaga, polidor de calçados, exclusivo para a pessoa que apresente, né, deficiência de mobilidade, né, e necessidades especiais, tem vaga, 5 vagas. Sábado, o time aí do futebol feminino aqui que nos representa, Doce Mel, que foi a campo lá na cidade de Riachão do Jacuípe, lá no Valfredão, e venceu o AS por 2-1. Agora traz esse jogo, sábado, aqui para a cidade de Jiquié novamente. 2 gols marcados pela Nega, é o nome aí da atacante, Nega, enquanto Mariu descontou para as donas da casa. O próximo jogo é aqui. Se Jiquié fizer no agregado um resultado satisfatório, Jiquié já está nas oitavas de final. Com 20 atletas, o projeto Judô e Ação se mantém no pódio na super etapa de judô e classifica 2 atletas para o Campeonato Brasileiro Sub-18. A informação também, um abraço aí para o pessoal do Judô em Ação. Conquistou 23 medalhas lá em Santo Antônio de Jesus. 13 de ouro, 6 de prata e 4 de bronze. Beleza, parabéns para o pessoal. E nós agora voltamos aí com o Léo para já sinalizar alguém que esteja conosco, para em seguida a gente começar aqui o nosso bate-papo com a nossa entrevistada, nossa convidada de hoje aqui no nosso programa, Léo. Bora interagir com quem já acompanha o programa ao vivo aqui pelas nossas redes, saudando inicialmente a turma aqui que está na live no Instagram. Quem chegou por aqui foi o Robério Brito, da Croma Conda, desejando uma boa semana para todos nós, uma boa semana para você também. Também está aqui o Sérgio Trindade, dando uma boa noite para o amigo Wilsinho. O Sérgio Trindade aqui interage com a gente. Está mandando mensagem aqui para a gente, o doutor Fernando Matos, dando um abraço e parabenizando o prefeito Zé Cocá, que aniversaria hoje. Parabéns. Um abraço aí, parabéns, prefeito. Uma saudação aí para todo mundo que já acompanha a gente ao vivo. Quem está aqui também é o Vinícius Lucena Barbosa Júnior, dando uma boa noite para a gente. Obrigado pela audiência. Quem chegou aqui, Wilson? Fabrício, está assistindo o programa, dando uma boa noite. Apesar do dia não ter sido muito triste, a vida, né, está aqui. Obrigado no programa. Meu pai teve um enterro muito digno, muito lindo. Que Deus o receba. Amém, viu, Fabrício? Minha tia Holanda lembrou de você hoje à tarde. Falei com ela de você. Minha tia comadre. Holanda do Fabrício lembrou de você, Novaes. Falei com ela. Nossos pêsames, viu, Fabrício? A gente sabe que é difícil, mas está aí. Uma boa noite para o Sérgio também. O Sérgio está aqui dando uma boa noite para a gente. E Zeneide está aqui, chegou. Boa noite, Zeneide. Obrigado pela sua audiência. Zeneide Arcioli, que deve estar pé da vida com o Corinthians dela. Mas é isso. Rapaz, vou pegar esse gancho aí. Uma balada. As mulheres não deram barato, não. Viu aquele caso de Cuca, parecia que já estava lá no atrás. pé do Cuca. Ele, quando era jogador, teve um caso de estupro, que ele disse que estava. Ele se defende dizendo que estava num apartamento
com outros jogadores. A jovem era Berna, na época, né? E teve um estupro confirmado, consumado. Ele era jogador, ele disse que não teve nada a ver, mas há questionamento que ele foi condenado. Foi entendido que se ele estava e não fez nada, ele também, e ele se defende, mas até hoje isso pesa na conta para ele, viu? E as mulheres, respeito às minas, foram para a frente da sede, picharam e foram mesmo, não deixaram barato não, viu? Uma situação que o Cuca, ele deu umas explicações, disse que falou na família, nas filhas, na mulher, que ele é um pai de família, que hoje isso... Mas a turma acha que não está esse caso 100% resolvido. Né? Não é como dizer, passou a borracha, está tudo bem, não. Está lá esse problema ainda que pesa sobre ele, Léo. Sérgio Trindade conhece a Zeneide, diz que é uma jequerense lá de São Bernardo do Campo. O Sérgio está sinalizando, a gente conhece a Zeneide, que ela tem carteira cativa aqui, às vezes... faltou esses dias, não foi, Zeneide? Mas sempre que ela pode, ela está por aqui. Pode seguir, Wilson. Logo a gente vai. Pois é. E a gente vai conversar agora mais uma vez aqui com a professora Ilana Freitas. Ela já esteve outras vezes, já falou de muitos assuntos, mas hoje ela própria vai explicar inicialmente, para depois a gente seguir com outros papos, um fato muito interessante que a deixou muito, não diria vaidosa, né? Mas satisfeita, feliz, né, Alana? Sim. Boa noite para você. Boa noite a Wilson, boa noite a Léo, a todos os ouvintes, aqueles que interagem, né, pela live, pelo WhatsApp. É com muito prazer que eu venho aqui nesta casa, que eu já considero também como minha, né? Gosto demais, me sinto muito à vontade, é um ambiente que me deixa em casa. Bom, eu estava conversando com o Wilson que eu já escrevo há algum tempo poemas e poesias, mas eu nunca tinha mostrado ou externado, né, para a sociedade em geral que eu escrevia. Então, teve um concurso realizado através da Ative a Cidadania, que é um grupo de intelectuais que fomentam a pesquisa e a escrita, e principalmente da literatura negra, esse incentivo. E aí eu participei desse concurso no dia 11 de junho, enviei um poema e muito tempo depois, um mês depois, eles falaram que quem fosse selecionado, que mandaria um e-mail confirmando. Então o concurso foi a nível internacional, né? Todo mundo participou. E aí quando foi no dia 11 de junho de 2021, eu recebi o e-mail da confirmação da minha seleção. Olha... Eu fiquei, assim, muito alegre, né? A sensação era de entusiasmo, de alegria, quase eufórica, né? Que no dia eu não acertei também fazer mais nada naquele dia, de tanta euforia que foi saber que seria selecionada. Cristiane Sobral, que é a grande entusiasta, a grande escritora. Ela é uma multiartista, já ganhou o Prêmio Jabuti, ela é professora de teatro. Ela é poeta, é escritora, ela mora em Brasília. E aí ela começou, então, uma mentoria de escrita da literatura negra para autores, na maioria mulheres negras. Então, a gente começou a mentoria, o processo de escrever, da correção, da diagramação, de como estruturar uma poesia. Então, ela teve todo esse trabalho, né, conosco. E aí depois vamos agora a parte da editora. Ela tem uma editora, a editora Aldeia de Palavras, é da própria Cristiane, o que tornou mais fácil a publicação do livro em si. E aí a gente passou de 2021 a 2022, elaborando, tendo lives, para que a gente pudesse, então, interagir com as pessoas internacionais, porque a gente não tinha o contato com todo mundo. Então, tinha que ser através de lives, né? Tinha gente de Guiné-Bissau, de outros, São Tomé e Príncipe, junto com a gente da Bahia, com as pessoas do Rio, de São Paulo, que também participaram do concurso. Então, isso foi um momento, assim, muito feliz, né? Até chegar realmente à publicação, né, do livro, que ele já está aqui para a gente lançar na quarta-feira na universidade, às 20 horas, né, aberta ao público. E, assim, é um momento muito importante para mim, me revelar também como escritora. E aí, quando eu olho a minha trajetória, eu lembro muito de Cora Coralina, né? Que ela escrevia desde os 16 e só foi publicar aos 70 anos, né? A sua primeira
Poesia e o seu primeiro livro. E o tema dessa poesia sua, que está nessa antologia, né? A gente até já conversou aqui no privado, em off, sobre esse seu trabalho. Diga aí pra gente, Helena. Então, assim, escolher o tema amar, né? Amar pode ser perigoso. A gente sabe que o amor, ele fortalece, ele respeita, ele traz todo o carinho. Mas se ele for também canalizado para uma energia ou para setores que não valorizem o ser humano em si, ele pode ser perigoso, né? Ele pode levar, muitas vezes, a pessoa a ter, né, certos tipos de comportamento que não seriam típicos do amor. E aí, quando a gente propôs na escrita negra o amor pode ser perigoso, a gente pensou muito também na discriminação, na injúria, no preconceito, de como é vista essa escrita da mulher negra, porque quando a mulher é negra, ela tem que provar 3 vezes que ela é boa. Primeiro, por ser negra. Segundo, por estar no lugar que seria de intelectuais brancos. E terceiro, para provar, realmente ela é capaz de escrever, é capaz de estar à frente de movimentos. Então, a gente pensou em todo esse movimento literário e, principalmente assim, Wilson, quando a gente não tem a visibilidade de poetas e poetisas e escritoras negras, quando a gente não tem a visibilidade, a gente cai na invisibilidade, né? Você olha o mercado, ele é insuflado, né, de artistas, de escritores, na sua maioria brancos, né? E quando a gente coloca em ênfase as escritoras negras, por exemplo, uma primeira escritora que teve uma repercussão, agora ela está tendo uma repercussão mundial, foi Carolina de Jesus com Quarto de Despejo, que é um livro que está sendo assim agora, vamos dizer assim, indicado em praticamente todas as leituras. Então, a gente pensou muito mais nesse caminho de mostrar também que a escritura negra ela tem seu lugar, tem sua representatividade. E aí, todos esses escritores, são 19 autores, cada um escreveu com ênfase em algum tema. A minha poesia é o Carrossel Encantado, né? Que nas últimas estrofes, vou dar um spoiler, né? Eu falo mais ou menos assim: amar é perigoso, mas o que nessa vida não é? Arriscar-se ou não é uma opção, né? E aí você escolhe se você vai amar ou se você vai ficar simplesmente na contemplação. E aí a gente diz de todos os amores, né? Do amor fraternal, do amor entre homem e mulher, do amor entre amigos, porque a gente também precisa reconhecer esse amor entre o amor filial, né? O amor com o seu parceiro, o amor com seus amigos e o amor até com a sua própria cidade, né? E com si próprio, né? Sim. E tem com que si começar próprio. por aí, né? Agora eu estou lendo por aqui, aí. enquanto você fazia esse relato, Ailana, eu estou vendo aqui 12 escritoras negras que são assim destacadas, para você ter uma ideia como chegou a ser um local assim seleto, né? Um espaço seleto. Sim. Olha, Conceição Evaristo, sim, são nomes aqui, né? Sim. E vamos nos incluir, colocar 13 aqui. Carolina Maria de Jesus, que é a escritora de Quarto de Despejo. Maria Firmina dos Reis. Sim. Jamila Ribeiro, que fala sobre feminismo. Jarid Arraes. Sim. Cidinha da Silva, Ana Maria Gonçalves, Esmeralda Ribeiro, Mel Duarte, Cristiane Sobral, que a própria, a própria, né? Aqui do livro. Legal. Deixa-me ver mais, gente. Geni Guimarães, Miriam Alves, ou Miriam, Leila Gonzalez, Sueli Carneiro, Alzira Rufino, Bianca Santana, Eliana Alves Cruz, Maria Beatriz Nascimento, passou de 12, viu? Passou. Luiz Prates, Carla Tirene, Calila das Mercês, Joyce Beth, por aí vai. E a Lana Freitas. Eu vou colocar aqui nessa seleção Sônia Fátima de Conceição e Regina Del Castiani. É isso aí. Relação de escrituras que as pessoas são orientadas até a ler esses trabalhos dela, né? E vou lhe mostrar um pouquinho da mini bio de Cristiane Sobral. Sim. A escritora é carioca, vive em Brasília, multiartista, é escritora, poeta, atriz e professora de teatro. Bacharel e licenciada em teatro e mestre em artes pela UNB. Tem 11 livros publicados. Em 2019, palestrou sobre literatura
em 9 universidades nos Estados Unidos, inclusive em Harvard. Foi jurada do Prêmio Jabuti de Literatura, categoria Contos, em 2020. Em 2021, lançou a editora Aldeia de Palavras e o projeto Escola da Literatura Negra, foi a qual eu fiz a seleção, em parceria com a TIV e a Cidadania de Erlon Miguel, atualmente cofundador da Escola de Literatura Negra. Então, esta é Cristiane Sobral e ela, Wilson, abre espaço assim, porque nós todos éramos principiantes, né? Todos que enviaram os poemas e as poesias, e ela nos mostrou a beleza da poesia, o impacto que tem, e já dizia Ferreira Goulart, né? A arte existe porque a vida não basta. Então, todo mundo ficou inebriado com aquele espaço, com aquela visibilidade, e aí nós conseguimos esse livro que já está publicado. Né? Seria pedir demais a gente conhecer esse seu poema? Não é pedir demais, não. Eu posso ler. Agora, antes de ler o meu poema, eu gostaria de trazer uma temática também muito importante, Wilson. Quando eu decidi lançar, né, o livro na universidade, principalmente na Anhanguera, e aí eu lembro de Rui Barbosa, quando ele diz assim: a praça é do povo como o céu é do condor. Castro Alves. Rui Barbosa, a praça é do povo como o céu é do condor. Então o Rui diz assim, e eu pensei, lógico, assim, claro, onde eu vou lançar meu livro? Na universidade, que é a praça do conhecimento, na universidade, nas escolas, para que todo mundo tenha esse acesso. E só que eu não quero ir sozinha, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp chamado Escritoras e Escritores de Jequié. E quarta-feira, juntamente comigo, lá na faculdade, nós vamos ter uma feira literária. E eu chamei mulheres que escrevem aqui em Jequié para que elas possam estar presentes. E algumas eu acho que você já conhece, mas eu trouxe o nome delas aqui e o livro para que a gente possa divulgar, né, a importância dessa escrita feminina em Jequié. Adriana Barbosa, com Ficções do Feminismo. Josinélia Moreira, do livro Docência na Educação de Jovens e Adultos. Rayana Soares, que já tem mais de 4 livros publicados, e o último dela, mais recente, é Os Olhos de Bacê. Luciara Furtuoso, né, que o livro dela é Verso e Prosa, Luciara Furtuoso e outros autores. Insubordinadas, antologia Escritoras Negras do Médio Rio de Contas. Fabiana Moura, que já esteve aqui comigo e despontou com o livro Em Estado de Poesia. Um beijo, Fabiana. Aline Pereira, Universitários Negros, um desafio diário de permanência. Ivanildes Moura. E aqui eu quero abrir um destaque para essa escritora, porque ela em Jequié, ela tem que ser bem mais conhecida. Ela faz literatura infantil. E os livros dela, eu presencialmente já os li e indicaria para todas as escolas aqui de Jequié. São eles: O Vento que Fugiu da Aldeia de Zaze, O Rei Majestoso e Azire, a Princesa de Aruanda. Já que estamos falando de diversidade, de amor e de amar o próximo e de amar também de forma, vamos dizer assim, calorosa e romântica, né? Esses livros dessa escritora assim merecem destaques. O nosso poeta e escritor Braga, né? Que sempre, todos os dias, Braga Costa, ele tem um poema. E, humildemente, a Ailana Freitas, né? Com o livro Amar Pode Ser Perigoso, uma antologia de poesia e outros autores, que vai ser lançado amanhã, quarta-feira, na universidade. Eu espero todos lá. Que beleza, né? Então você faz assim, uma reunião, um grupo, né, de pessoas tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho. E já vou aqui lhe fazer mais uma solicitação para, na primeira oportunidade, nós agendarmos aqui essa escritora de livros infantis, que a gente sabe que é um universo, né, incrível. Quando essa semana comemorou-se o Dia do Livro Infantil, a gente lembrava da figura do Monteiro Lobato, como sempre. Eu tive sábado à noite aqui na Praça Rui Barbosa e fiquei feliz em ver ali uma feira de livros, né? Ali, uma feira popular de livros. Tudo isso é bom, né? Porque a gente está vivendo um período que as pessoas, parece, se já não liam tanto,
começaram a se afastar mais, né? Mais ainda. A tecnologia afastou muitas pessoas. A tecnologia principalmente afastou. essas crianças, né? Quer ver outra dificuldade que a gente sente muito, Wilson? A escrita dos alunos, Sim. no geral. Alterou muita coisa. Muito, né? alterou muito. A forma de comunicar, né? A forma de comunicar. E a forma de integrar até dentro da sala de aula. Porque ficou todo mundo em casa, ninguém interagia. Como é que vamos fazer esse retorno com interação e com leitura, né, atuante? Então, a gente tem também esses desafios a serem enfrentados na escola, na universidade. Mas, Ivanildes Moura, eu gostaria muito que vocês trouxessem ela aqui, porque você vai ser incrível. nosso canal de conversa com ela. Eu não tenho o número, não tenho o contato dela. Pode mas deixar. se você puder ir fazer mais uma vez, não é a primeira vez que a gente te solicita, Sim. você já agendar com ela, Pronto. pode ser essa Eu vou semana, agendar. a gente vê o dia, mas, né? Às vezes tem que ser bom para ela e para a gente também. E né? com as outras autoras que se interessarem também, sim. né? Que tiverem tempo. Sempre. Porque Esse canal quanto é mais pra visibilidade a gente tem, mais a gente conhece os artistas da terra. Eu detesto aquele chavão que diz assim, santo de casa não faz milagre. Aquilo para esse tipo de chavão, né, que se cria é fogo. Não tem como fica você para a vida desvincular. toda Fica assim, para a santo vida, de casa não para a faz vida milagre. toda. É uma ideia daquele sentimento de que você, por ser da terra, nunca é reconhecido. Mas quando você mandou esse seu trabalho e começou a trabalhar, você também não disse quase nada a ninguém. Pouca gente sabia, né? Pouca gente sabia. Pouca gente. Compartilhou antes. Eu coloquei nas minhas redes sociais, Léo que me acompanha, né? Eu coloquei nas redes sociais que eu tinha sido selecionada, né? Que eu participei, que eu tinha sido selecionada e que ia futuramente publicar, né? Mas assim, não criei nenhum alarde porque esperei até a própria chegada do livro, né? Para a gente poder fazer o lançamento aqui. Ele já foi lançado em Brasília com Cristiane Sobral e alguns autores que estavam lá. E todos os autores de outras cidades programaram seus lançamentos, né, em suas cidades natais. E aí eu falei assim, não, chegou o momento do lançamento aqui em Jiquié. Foi quando eu consegui uma quantidade boa de livros para que a gente possa publicar e oferecer essa leitura. Esse seu livro já vai estar nessa reunião com os demais escritores, sim, né? Sim. Na quarta-feira já vai ter o lançamento, a noite de autógrafos, tudo. Perfeito. Com os outros escritores que também estarão lá com seus livros, é importante dizer isso, né, para que eles possam também divulgar. Ailana, você sempre traz muito essa discussão, né? Tanto da mulher, né? Como dentro do contexto da nossa sociedade, e da mulher negra, né? Dois aspectos que você sempre procura difundir isso e valorizar esse espaço, né? Isso você leva sempre às suas salas de aula, aos contatos. Como é que você se define nessa questão específica? Olha, por participar da UNegro, que é a União de Negros e Negras pela Igualdade em Jiquié, e por toda a minha história também, né? Eu sou uma menina que vem de escola, que vem de estudo, que tem uma carreira acadêmica, mas eu nunca deixei também de estar na prática, atuante, né? Porque uma carreira teórica sem uma atuação na prática, ela não é vivenciada de forma, vamos dizer assim, verdadeira. Então, assim, eu sempre defendi a mulher. Digo que uma mulher não compete com a outra, muito pelo contrário, ela ajuda a outra, né? E aí cai por terra também quando você diz que o próprio negro se discrimina, seja ele homem ou mulher, né? São falácias que a gente precisa desconstruir. E essa luta pelo reconhecimento, pela visibilidade da mulher negra, é até pelo seu reconhecimento. Hoje eu postei nas minhas redes que várias mulheres negras têm dificuldades de encontrar trabalho justamente pelo seu cabelo, que é cacheado, preconceito do cabelo cacheado e das tranças. Né? Saiu no G1, hoje eu publiquei nos stories, falando que a gente precisa acabar. Porque o Brasil, ele é preconceituoso, sim, ele é preconceituoso, e é um preconceito muitas vezes velado, dissimulado, né? Revestido de humor, de piadas, né? Uma mulher negra, ela não pode ser bonita pelo seu biotipo, ela tem que ser assim, não, você é uma negra dos traços finos. É sempre assim. Por que então não ser bonita do jeito que ela se apresenta? Né? Então a gente tem que ter essa luta. E muitos falam, é mimimi. Mimimi porque você não sentiu na pele, porque você não é uma descendente, né, de uma pessoa que foi escravizada, né, que teve todos os traumas possíveis e impossíveis, né, porque a gente sabe o quanto a escravidão foi horrível para a nossa sociedade em si.
Então, sempre tive comigo, sim, essas lutas contra a violência contra a mulher, que ninguém se admite que você bata, né, em uma mulher. E aí, os 5 tipos de violência são horríveis para a mulher. A física, a patrimonial, a sexual, a moral e quando a gente vê a psicológica, e a gente não sabe até onde vai os efeitos dessa violência psicológica nas mulheres. Né? Então, são causas minhas, são bandeiras que eu levo, que eu defendo. Né? Os direitos humanos também é uma outra bandeira minha. Aqui no Jequié, eu sou chamada nas faculdades, nas escolas, para falar sempre de racismo, de discriminação, de violência contra a mulher, contar também um pouco da minha trajetória enquanto mulher, enquanto negra, enquanto aquela menina que estudou muito e que tem o seu lugar de fala também, né? E mesmo assim a gente não deixa de sofrer certo tipo de preconceito, até por você ser do interior. É verdade. É verdade, né? A gente tem essa discussão. Mas sim, são bandeiras que eu carrego e carrego com muito amor e defendo. Eu sou bem combativa. Esse movimento negro, ele é da universidade, é dentro do contexto ou não? Não, Ao Negro ele é um movimento nacional, ele tem no Rio, em Salvador, certo. em todos os lugares, e tem as suas ramificações. Aqui o presidente é Josevaldo e a vice, eu esqueci o nome da minha vice, meu Deus, mas eu vou lembrar depois. Temos a vice e aí a gente tem trabalhos. Ano passado mesmo a gente fez um trabalho muito bonito em relação ao Dia da Consciência Negra, né? Fazemos vários eventos, tem reunião. Muitas vezes a gente é chamado nas escolas para falar desse Dia da Conscientização, não só no Dia da Consciência Negra, como também em outros eventos. Pois é, dentre as citações, tem uma delas, até já falecido, figura que eu até admirava muito ele, o Paulo Henrique Amorim, um jornalista, quando ele, fazendo um comentário elogioso a Heraldo Rocha, né? Era Heraldo Rocha, Heraldo Pinheiro, né? Se eu não me engano, um jornalista negro da Globo, ele disse assim: esse é o negro de alma branca. Aí o Heraldo entrou na justiça, quando ele ganhou, sim, mesmo ele sendo da mesma, na época, emissora, amigos. Isso é uma injúria. Né? As formas eu me debato, assim, sabe, Ailana, com essas discussões que eu observo, elas estão na gente, parece que está enraigada no sangue de cada pessoa. Sim. Eu tenho um grupo assim, de amigos que a gente bate papo, dá risada, conta história e tal, é uma forma de né, abrir a mão assim, daqueles momentos mais sérios, a gente bate papo. E algumas coisas me chamam muita atenção. Falar de futebol, que a gente gosta de futebol. Sim. Aí o cara fala assim: fulano fala de um jogador, tem um jogador tal que ele gosta, aquele goleiro é ruim, aquele fulano e tal é fraco. Quando ele fala de um negro, o cara fala assim: aquele neguinho joga muita bola. Eu aí me bato assim, eu falo: por que o rótulo? Nunca falo o brancão é de muita bola, né? Sempre o neguinho é a referência àquele jogador. Eu falo assim, num esporte que é um esporte do povo. Eu fui entender, a semana passada, algo que eu não sabia. Eu não sabia, lhe confesso, porque, por exemplo, o Flamengo, que é um time de massa, adotou o urubu como seu mascote, né? Que antes, quando eu era menina, era o Marinheiro Popeye. Sim. O Marinheiro Popeye perdeu, não era brasileiro, era um quadrinho, desenho estrangeiro, mas que fez muito sucesso com a meninada da minha época. O Marinheiro Popeye era o símbolo do Flamengo. O Flamengo adotou o urubu porque o Flamengo era um time entendido como um time da favela, de negro, de pobre. Saiu do Fluminense, que era um time pó de arroz, que era o time dos brancos. Mas no Flamengo tinham pessoas também preconceituosas com relação ao negro. E uma determinada época, quando o Flamengo entrou em campo, o povo urubu começou. Ele, para se defender da crítica, da injúria, né, racismo, aí adotou, não, já que nós somos no urubu, passa a ser nosso símbolo. Eu nunca sabia disso. Eu nunca sabia. E essa semana, um comentarista esportivo falava de outro time que eu também não sabia. Você vê como as coisas estão na vida da gente. A Ponte Preta, que é chamada Macaca. Por isso, porque quando eles iam jogar, tinha muito negro no time, e a torcida ficava: esses macacos. Eles adotaram a macaca como símbolo para justamente combater aquilo que era
o que foi vista como crítica, não é? Então tem essas coisas que passam às vezes despercebidas. Perpassa. E aí passa assim, isso que a gente nem observa. Mas você traz, né? É igual assim, eu falo para os meus alunos direto, ó, o campo, o futebol, o esporte, que é de lazer, onde deveria ser um momento prazeroso, é onde a gente mais vê injúria contra os jogadores. E é no Brasil, e é no exterior, e é em tudo quanto é lugar. Olha como a Copa, se a gente olhar, por exemplo, a Copa que teve lá, né, nos Emirados, a maioria dos times eram negros. Verdade. De base negra. Um ou outro que você tinha, assim, vamos dizer assim, uma composição mais de branco. Mas a maioria... E, no entanto, a gente continua dizendo e fazendo e praticando injúria, preconceito. A vez que Daniel comeu uma banana no campo, que o goleiro, né? Como era o nome do goleiro? Ele foi chamado de macaco também. Sim. Então, assim, a gente tem essas práticas. Você disse aí do jogador, é igual quando a gente está no restaurante. Ô, meu nego, vem cá. Nunca é o garçom, né? Nunca pelo nome. Quando eu chego em determinado ambiente, a minha primeira preocupação, independente se é branco ou negro, é perguntar o nome. O nome da pessoa, que é o mais importante, né? É você reconhecer ele como ser humano. E já existiram casos, por exemplo, de estar um cliente negro num determinado espaço. Sim. E você entender que ele era empregado. Não que aquilo o desmerecia, mas faz favor aí, então. Não, também estou aqui para... Né? Eu sou cliente. Também sou cliente igual a você, mas é sempre essa visão. Léo, quem é que está aí com a gente? Vamos... Esse papo aqui com a Ilana, quem é que fala alguma coisa, vamos ver aí. Podem interagir aqui no programa ao vivo. Para a Ilana, acho que a vice-presidente, a Natalice Martins. Natalice Martins. Achei ali, ó. Natalice Martins, é uma mulher aqui, maravilhosa, empoderada. A gente saudável. Pontual o nome dela. Pontual e saudável também. Rita Rodrigues também faz parte do Dal Negro, também, junto com a nega. Lana Bartilotti acompanha o programa ao vivo, dá uma saudação pra gente, uma boa noite, Lana. Neto Teles entrou aqui, saudando a gente, dizendo que a tela entrou pelo Instagram, a tela estava cortada, né? Porque o Instagram a gente tem esse desafio, né? Mas aí todo mundo que acompanha a gente sabe que por completo no YouTube, Facebook e no blog de QR Repórter você consegue acompanhar o programa completo. Zeneide Acioli presta seus sentimentos aí à família do Fabrício pela perda do pai dele. Zeneide fala assim: tô brava com o meu Corinthians, masculinos. O masculino. As brabas do Corinthians feminino também perderam 2-0 para o Inter. Corinthians 0, Inter de Porto Alegre 2 aqui no futebol feminino. A Zeneide registrando aqui. Também aqui acompanhando o programa ao vivo, Ana Lucas. Dá uma boa noite pra gente. Boa noite, Ana. Tá aqui na audiência. A Ana está aí cuidando da avó, ela me ligou e me passou as informações. É isso aí, um abraço para você. É esse pessoal que acompanha ao vivo. Pois é, Ilana, então a gente trazendo toda uma discussão assim que ela tem várias vertentes, né? Várias interpretações. Eu me lembro, a gente está falando aí de jogador, nisso, naquilo, mas eu me lembro nós nos lembramos daquele período, que é sua área de atuação, inclusive, a área do direito, mas o Joaquizão, como a gente falava, o Joaquim Barbosa, que era um negro, né? Ele fazia questão de focar isso mesmo e ser respeitado pelo que ele era, mas muito tinha esse preconceito, né? Aquele negão, né? Aquela forma sempre preconceituosa, né? E assim, se a gente for olhar na nossa história, né, do Supremo Tribunal Federal, até hoje acho que nós tivemos 2 ou 3 negros, né, que chegaram ao Supremo. E se a gente for para uma questão de gênero, nenhuma mulher negra chegou ainda ao Supremo. Pois é. Né? Nós tivemos 3 presidentes mulheres, que foi Ellen Grace, a primeira. Depois nós tivemos a Mineira. E agora nós temos o nome, tem horas que a gente lembra e tem horas que a gente não consegue lembrar. E agora uma que trabalhou muito em relação às causas do trabalho, né? E ela está à frente. Então, assim, nós notamos que a nossa sociedade ela precisa avançar muito ainda, né? Em termos de tratamento mais humanitário, um tratamento mais humanizado. Nós precisamos ter mais empatia, né, ao tratar o outro, né, como a gente gostaria de ser tratado.
Então, todas essas questões são importantes para que a gente possa, né, ter uma sociedade mais evoluída, porque a gente sempre diz assim, a educação transforma. Sim, a educação ela tem esse vetor, mas a sociedade ela também tem que evoluir, ela também tem que avançar para que a gente possa ter uma sociedade mais coesa, mais harmônica, né, em que a gente possa viver, né, de uma maneira mais digna e mais igualitária entre todos os seres humanos. Né? A gente pode, para uns, parecer assim uma discussão até que a gente está tendo, papo sem graça. Agora, vá viver com isso, vá conviver com isso, vá nascer num berço negro, né, para você ver o quanto você passa de, né, tratamentos, né, preconceituosos ao longo da vida, seu filho na escola, você no seu ambiente de trabalho. E a gente está discutindo um assunto que não é um assunto eu e a Ilana e Léo aqui, né, nesse espaço, não. O Brasil discute e às vezes não encontra até uma situação. Eu estou vendo aqui que uma centena de entidades da área do direito publicaram, né, agora nesse mês passado, uma carta que cobra uma indicação de uma jurista negra para o STF, que é uma entidade de 132 anos e jamais teve o que você falou, uma mulher negra na sua composição. Estou lendo isso aqui e ao longo desse período todo só teve seus quadros 3 ministros, homens negros. O que a gente falou agora, Joaquim Barbosa foi o último. Aposentou em 2014 e o nome é a da jurista Vera Lúcia Santana de Araújo. É um dos nomes, há uma vaga. Ela poderia passar a ser, caso ela venha a ser, né? Porque vai ter uma vaga agora. Isso. É a primeira mulher negra na corte em 132 anos de história. Aí você vai entender o porquê, né? Os outros conselhos, eles são indicações. Cadê por exemplo, qual é o negro que tem no... Vamos voltar aqui para nosso estado, Tribunal de Justiça, no Conselho... os conselheiros do Tribunal de Contas, do Estado e do município, nenhum. Né? Sempre tem isso. Então está na hora, né, esse é o mandato, de criar visibilidade para essas mulheres. E por valor, não por... por valor, por negra. Merecimento. Por merecimento. Né? Por reconhecimento também. Essa Vera Lúcia, inclusive, ainda nos traz assim, um orgulho por ela ser baiana. Ela é de Livramento de Nossa Senhora. Ela tem 40 anos de atuação como jurista, tendo sido, aqui conta a história dessa mulher, que realmente a credencia, né? A credencia. E ela, por merecimento, por reconhecimento, por trabalho, né? E por ter uma representatividade muito forte também em relação a questões da sua própria região, da sua própria atuação, né, como profissional. E o detalhe é que essas escolhas desses cargos sempre é a escolha do amigo político, né? Uma indicação, né? Uma indicação. Olha, fulano de tal foi meu parceiro, me ajudou em tal campanha, nisso, naquilo outro, e vou indicá-lo. Aí as coisas funcionam assim, né? Infelizmente. Mas vamos colocá-la. Entender também né? que ela é merecedora, né? E muito merecedora. Ela vai representar uma parcela enorme do nosso povo, porque é a nossa raiz. Né? A gente, no Brasil, alguém ofender alguém por corpo, cor de pele, eu acho uma coisa assim, não tem jeito, nós somos negros. Mas não existe. Mas tem demais, a todo momento a gente vê aí casos de agressão, né? Casos... E a gente viu mortes, a gente viu o caso que chocou o Brasil inteiro, foi em relação ao integrador de pizza, né? Que a mulher bateu com a coleira do cachorro, né? E isso, se a gente for fazer uma simbologia, né? É como se fosse um açoite, né? Um açoite. E várias outras condutas. E condomínios, chega lá o dono de um condomínio de luxo, ele é dono de um espaço lá. O porteiro, às vezes, negro, ele trata e faz questão. Você, seu negro vagabundo, me tratou. A gente sabe que tem isso, esse preconceito enraizado, né? Porque o preconceito, ele acontece, que é uma ideia preconcebida de que você tem de algo, né? E quando você age, seja ele por injúria ou por racismo, você tem as condutas ali na prática, né? Quantas vezes a gente... passa por determinadas situações constrangedoras e vou lhe dizer, Wilson, tem muitas situações
em que as pessoas têm vergonha ou medo de fazer uma denúncia. É verdade. A gente tem os dados oficiais, mas a gente não sabe o quanto que acontece em relação a preconceito e a racismo que fica de forma, vamos dizer assim, invisibilizada. Porque muitas vezes as pessoas têm medo, não sabem onde pode fazer uma denúncia, Pois né? é. Não sabem a quem recorrer. Então, nós avançamos, eu digo sempre, nós avançamos muito em legislação. Nós temos o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, nós temos a Lei 7.716, que penaliza os crimes de preconceito, nós temos a injúria hoje voltada para a reclusão também, na mesma equiparação de racismo, mas a gente precisa mudar a postura que nós temos em relação ao outro. Eu às vezes penso dessa forma, assim, eu falo, rapaz, tem que acabar na pessoa. É na Não pessoa. adianta ele ter medo de se manifestar apenas porque ele tem medo de ser punido. Ele precisa entender que somos iguais. Somos iguais. Né? Diante de tudo, nós somos iguais. Inclusive, essa lei é de 11 de janeiro que ela foi sancionada, né, pelo o atual presidente. Foi quando foram nomeadas as ministras Aniele Franco e Sônia Guajajara. Isso. Né? E deixa eu ver o que é que diz aqui. Esses julgamentos, né, relacionados à questão da injúria. Aí foi dito até assim, tinha gente que dizia que o STF tinha reconhecido o homotransfobia como crime de racismo, mas não de injúria racial. E a discussão agora poderá existir em outro nível, né? Porque a lei está aí. Caso a pessoa seja um funcionário público no exercício da sua profissão, sob o pretexto de cumprimento da sua função, a pena é aumentada. Aí tem aí uma lei. Sim. Quem desconsiderar a lei tem que a pessoa denunciar mesmo, não tem que ter meio termo nisso não, né? Foi ofendido, pedir desculpa, desculpa esfarrapa, nada, que desculpa coisa nenhuma. Você devia ter pensado antes. E quanto mais a gente omite as informações, mais afloram as condutas de injúria, de racismo, de maneira assim exacerbadora. Os preconceitos são muitos. A nossa sociedade é altamente preconceituosa. A gente ainda carrega o machismo, né? Machismo. Muito forte. Se a gente olhar para a política, a gente não tem um número de mulheres que seriam o legalmente constituído, embora sejamos nós que elegemos os homens, porque nós somos 53% do total de votantes, então são as mulheres, mas é como você diz, né? Nesse instante você disse assim, porque futebol não é lugar de menina, não era, né? Porque dizia assim, política não é lugar de mulher, mas agora né? Lugar de mulher onde ela quiser, né? A violência contra a mulher, ela hoje tem a Lei Maria da Penha, é uma lei que realmente ela valoriza, e agora saiu uma decisão que a partir do momento que a mulher se sentir ameaçada, ela já pode pedir a medida protetiva, independente do processo estar em ação ou não. E aqui na Bahia, inclusive, seguindo um contexto nacional, né? As delegacias da mulher, tem que ficar 24 horas virtual para qualquer um, não ter. Aconteceu no final de semana, não tem plantão, denuncie segunda-feira, tudo pode ter acontecido. E se a gente for olhar, as violências acontecem principalmente no final de semana. Olha para você ver. Quando chega segunda-feira, é emaranhado de notícias, de tudo, né? De crime, de violência, de tudo que acontece. Não sei se é por causa do... Talvez um gorozinho a mais. É como a gente começava aqui no programa com o Léo, né? A gente começou aqui, antes até de entrar no ar, conversando sobre essa coisa, as convivências, né? Elas se acentuaram muito nesse período da pandemia, as diferenças, né? Às vezes você aceita, mas não está aceitando muito. A própria convivência do casal, convivência do casal com os filhos, cotidianamente ali, né? Que geralmente estão todos trabalhando, todos nas escolas. E quando você parte para o convívio ali... Viver uma coisa assim uma vez, uma pessoa, vou fazer uma brincadeira. Quando aquilo passa assim, insistentemente, incomoda. Muito. Não é? Incomoda. Vai passar por isso que você vai entender. Muito. Incomoda. Eu digo sempre assim, que a violência, para mim, ela além de externar, ela é também simbólica. É um olhar, é um gesto, é um tipo de comportamento que você tem com uma pessoa de forma pejorativa, né? E aí tem um ator que uma vez ele disse que estava perto de uma mulher, e aí ela foi
e segurou a bolsa. Aí ele disse que estava com a carteira, para não sair por baixo, ele também pegou e segurou a carteira. É uma forma. E aí mostrou ela, né? Olha. É uma forma do enfrentamento, né? Eu soube, eu não tenho certeza, mas eu ouvi uma vez de um cidadão, ele disse assim, que tem no código da polícia, que acho que isso nunca foi da polícia baiana, da polícia militar, parece que tem no estatuto deles algo dessa, né? Se vier um carro com 5 pessoas, já levanta uma suspeita. Mas se forem 5 negros, tem que imediatamente... Olha, está escrito. Será? Eu soube que isso está escrito como estatuto. Se for 5 negros, já é suspeito. Se for 5 e não forem negros, pode até para dar 5 amigos que está fazendo no FA. Isso eu já vi uma discussão muito intensa sobre isso. Não sei se realmente... Eu vou até pesquisar, viu? Eu vou pesquisar, porque eu nunca vi não, mas eu vou pesquisar, nunca vi. Aí na época dizia, olha, a própria polícia, que tem tantos negros, ela é muito racista, né? Tem isso nos seus estatutos. Ontem foi dia de prova do Banco Brasil, né? Brasil, eu estou vendo aqui que os gabaritos estão divulgados e eu vou aproveitar, eu ia perder de falar, mas eu vou ter essa oportunidade agora aqui. O pessoal da FTC, onde acontecia as provas, a direção, todas as vezes que tem alguma coisa ali, Enem, os concursos, vestibular e tal, aquilo ali vira uma coisa impraticável. Ontem eu vi uma confusão na área, porque chega gente da região, caminhão, ônibus trazendo carros e para todo mundo numa rua que não tem condição. O fundo da FTC, do lado do fundo, tem uma área enorme que pode estacionar sem problema. Por que não se preparar para isso, né? Chamava, conversava com a Suntram, colocaria alguém para orientar, porque quem vem de fora, ontem ali, 6h30 da tarde, eu estou falando, não é exagero não, era um salve-se quem puder, para não sair todo mundo passando, arrastando pelo outro. Vou aproveitar que eu lembrei aqui do assunto aqui do banco, que fez ontem o seu concurso para o cargo de escriturário e agente especial, para dar essa dica. Quando tiver o próximo, ele não vai parar de ter, talvez não seja esse concurso, outro, chama cedo, organiza. Isso aqui agora vai ter uma orientação, né? Estaciona lá no fundo para evitar briga, onde tinha discussão, xingamento, risco de batida, de atropelo, tudo isso. Mas é outro papo. Ailana, obrigado a você, parabéns. Wilson, antes de encerrar Pois aqui, não. chegou aqui, peso pesado aqui, Chico Salles. Ih, rapaz, ele abandonou a gente, Chicão. Estou de volta, interagindo com a gente, falou que do jeito que as mulheres estão, daqui uns dias vamos ter a lei Mário da Penha. Olha. Você tá merecendo, viu, Chicão? Eu nunca mais dei um salve pra gente. Um abraço. Quem disse aqui que a professora Ailana é uma menina nota 10, o Prosas de Braga. Sim. Tá aqui acompanhando ao vivo também. Te agradece essa audiência, eu não ia deixar de saudá-los. Reforçando o pessoal que acompanha a gente pela live no Instagram, quando eles estão aí falando, fica um pouquinho cortado. A gente tem lá nosso YouTube, Facebook e também o blog. Está aqui também o Alfredo José Jerônimo, está aqui dando parabéns ao programa. Muito bom vocês, boa noite. Estou assistindo agora o programa lá de Minas Gerais. Extrema, em Minas Gerais. Obrigado, Alfredo José Jerônimo. Falou, Alfredo, um abraço. Obrigado aí pela sua audiência. Zeneide Acioli, Fabrício, todo mundo que acompanha. Lana Bartilotti, uma saudação, agradecimento. E para não deixar aqui o gancho, você vai, quando estiver se despedindo, mostrar o livro, a capa, para essa câmera, que na hora que você estiver falando aí, vou passar para o Wilson. Parabenizando aí o retorno do Chico Salles, esse grande figura, esse grande artista, grande em todas as formas de falar, é uma figura do bem. E eu já fiz algumas entrevistas com a ex-delegada aqui de atendimento à mulher, que passou anos à frente da DEAN, doutora Alessandra Pimentel. E várias vezes que eu fiz entrevista com ela, já surgiu essa conversa. A turma falava assim, até quando a Lei Maria da Penha estava se engateando. Ô, doutora Alana, doutora Alessandra, e se der aí o inverso nesse papo? Porque tem mulher que cobre o pau no homem, ele denuncia pra quê? E ela disse assim, para a delegacia. A delegacia. De polícia. Vai na delegacia, faz a denúncia de lesões corporais. Essa que não, eu tenho uns que vai ter uma vergonha enorme, não vou dizer.
Será que vai? Pois é, não é? Porque algumas mulheres que apanham também e são constrangidas quando iam a uma delegacia. E só encontravam um público, né, de atenção de homens, mas hoje a delegacia mudou, graças a Deus, graças à Lei Maria da Penha, né? Preferencialmente mulheres. Se não tiver, ela pode ser atendida, né, por um policial homem, mas preferencialmente mulheres. E que bom que a lei surgiu, né? Que Maria da Penha foi corajosa o suficiente para abrir esse leque sobre todas as mulheres, né? Porque foi por uma mulher que a lei, né, ela surgiu e ela foi implantada. Por uma, por todas. Por todas, Pois é, mas vamos ver nosso livro. Sim. Na tela. Tá aqui lá. Amar. Aqui, ó, essa da frente. Aqui. Pronto. Olha. Amar pode ser perigoso. Eu espero todos vocês, quarta-feira, às 20 horas, na Faculdade Anhanguera, para o lançamento. E a Ilana ainda vai explicar por que amar pode ser perigoso. Tchau, gente. Bom dia, bom início de semana. Muita paz para todo mundo. Obrigada, mais uma vez, essa simpática e figura muito legal que a gente passou a admirar depois que a gente fez tantas entrevistas, bons papos, e a gente vai continuar sempre que puder tendo essa oportunidade, né, de conversar com você, tá bom? Obrigada, Wilson, Léo, a todos os participantes. Essa aqui também é minha casa e muito obrigada e boa noite a todos. Tá, tchau, gente. Tchau.